Ontem eu percebi que falhei ao saudar vocês e não mencionei a saudação que trago da Igreja Batista Revive de Atibaia. Pastor Joel, Pastor Pedro Vercelino, que alguns de vocês conhecem. Pastor Joel, que inclusive está ensinando algum outro grupo hoje lá na sede de vocês. Mas fica aqui registrada então a saudação da nossa igreja, a saudação também do Seminário Bíblico Palavra da Vida, que represento como professor aqui. Esqueci também de mencionar os meus filhos, né? Ontem a Isabela foi mencionada, a minha esposa, mas nós temos 3 filhos, a Ana Luísa, a Sofia e o Timothy. A Ana Luísa tem 9 anos, a Sofia tem 7 e o Timothy tem 4 anos, vividos a metade desse tempo como um dinossauro. Porque às vezes eu acho que ele acredita que ele é um dinossauro. Outro dia ele me deu uma mordida no rosto, porque, afinal, é isso que dinossauros fazem, certo? Mas os 3 são uma grande bênção na nossa vida. A gente tem crescido e sido santificado nessa tarefa da educação de filhos, que é a mais prazerosa e talvez uma das mais difíceis, se não a mais difícil que a gente tem, que Deus nos confiou. Deixa eu orar mais uma vez, pedindo pelo nosso tempo. Pai, nós entregamos esse tempo nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor haja nos nossos corações. Que nós sejamos levados a conhecer mais de Ti e assim conhecer mais de nós mesmos, conhecer mais sobre o casamento. Mas que os frutos desse tempo não sejam apenas de conhecimento informativo. Que nós possamos, a partir dessas verdades, Te amar mais, Te amar melhor, amar mais os nossos próximos, inclusive os nossos cônjuges. Nos ajuda, Deus, nós reconhecemos nossa completa dependência, inclusive para isso. No nome de Jesus. Amém. Na aula da semana passada, eu pedi para os meus alunos fazerem um breve exercício comigo. Eu pedi para eles olharem pela janela. E quando eles olharam pela janela, tinha uma planta, mais ou menos como aqui, mas não era uma só, aqui tem várias. E eu pedi para eles me dizerem tudo o que eles sabiam e podiam observar acerca daquela planta. Logo eles começaram. A planta tem tal tamanho, ela é verde, tem umas partes que são meio amareladas, o topo dela está meio seco, e eles começaram a falar várias coisas que eles sabiam sobre aquela planta. Outros trouxeram informações das aulas de biologia, afinal, muitos deles passaram recentemente pelo colegial. O colegial era o que eu dizia antigamente, né? E agora eu já me sinto tão velho quando o meu pai, quando ele falava do ginásio. Ou seja, o tempo chega e as evidências ficam claras, inclusive para os mais jovens. Mas eles trouxeram informações da biologia, do que eles tinham aprendido para o vestibular, e eles me falaram várias coisas acerca daquela planta. Sabe o que nenhum deles mencionou? Que aquela planta foi criada por Deus. Ninguém, em nenhum momento da descrição daquela planta, fez qualquer conexão entre a planta e Deus. Seja em termos de origem, seja em termos de sustentação, seja em termos de propósito, dele, por ele e para ele. Por quê? Porque a nossa tendência, vivendo nesse mundo, é olhar apenas com os olhos desse mundo, dessa realidade. Nós não olhamos para as coisas e as avaliamos teologicamente. Nós não as contextualizamos em Deus. Mas você se lembra do primeiro versículo da Bíblia? Talvez você o saiba de cor. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E esse versículo parece simples, mas ele estabelece para a gente a mais importante distinção de toda a teologia. Você sabe qual que é a mais importante distinção da teologia? O Criador e a criação.
Existe uma linha que divide criador e criação que é intransponível, porque criação é criada por definição e ela não pode se tornar criador. Por vezes o criador é aquele que cria e ele não é criação. Ele não é criatura de ninguém. Existe então uma separação entre criador e criatura. Criador e criatura. E essa separação, essa distinção que é tão importante, ela está estabelecida lá logo no começo. E quando eu falo começo, você lembra das primeiras palavras da Bíblia. No princípio. No começo. No início. Peraí, no início Deus agiu? Deus está acima do tempo? A criação começa com esse Deus que, de certa forma, pega o cronômetro na mão e fala assim, pronto, agora o tempo começa. Só que ele não está contando o tempo, ele está criando o tempo. Ao mesmo tempo em que ele está criando tudo o que existe. Nesse tudo o que existe, existe tempo. E tudo existe agora por causa desse Deus, a partir dele, a partir dos seus atos criadores. Você já ouviu falar, talvez, no mundo da hermenêutica, da interpretação dos textos, ou até do estudo bíblico, que texto fora de contexto é pretexto para você fazer o que você quiser, né? Agora, vamos trazer esse mesmo princípio de que o contexto é rei e ele reina sobre o significado das palavras? Vamos trazer esse mesmo princípio para a realidade. Deus é o contexto de todas as coisas que existem. E quando a gente olha para as coisas, inclusive para a planta, inclusive para o nosso casamento, fora de contexto, ele vira pretexto para a gente fazer o que a gente quiser com ele. Nós precisamos olhar para as coisas teologicamente. Para vocês que trabalham, para vocês que estudam, isso é verdade para a sua área de atuação também. Olha para a sua vocação, olha para a sua área de estudo. Busque a entender teologicamente. Afinal, Deus é o contexto maior de todas as coisas. E para você conseguir entender, estudar, compreender qualquer coisa na realidade de maneira mais profunda, de maneira mais real, de maneira mais concreta, você precisa olhar para o contexto dessa realidade, que é o próprio Deus. Que é o próprio Deus. Quando a gente olha para o casamento, a gente deve fazer a mesma coisa, então. A gente olha para Deus como o contexto do casamento. Dele, por ele e para ele. Mas se a gente for honesto, a gente faz a mesma coisa com o casamento que a gente faz com a planta. A gente olha para o casamento e a gente define o que é o casamento. A gente busca o casamento do nosso jeito, com as nossas preferências. A gente estabelece aquilo que a gente acredita ser o casamento e vem a lei e muda o que é o casamento e o casamento, de certa forma, fica vulnerável. Mas e se a gente olhar para Deus como esse contexto? Talvez uma evidência do fato de que a gente não olhe para Deus quando a gente trata do casamento está nas razões que a gente considera para o casamento. Por que você casou? Você consegue se lembrar disso? O que te levou a casar? Talvez algumas razões comuns, Eu casei para ser feliz. Eu queria ser feliz e o casamento ia me trazer felicidade. Afinal, se você assistiu algum filme da Disney que envolve príncipes e princesas, é só naquela cena final, onde os dois estão no altar, em que você escuta a famosa frase do viveram felizes para sempre. E aí a gente cresce acreditando que a felicidade ela acontece no casamento. Parênteses, eu não vou negar que a felicidade existe no casamento, tá bom? Mas quando a gente casa para ser feliz, a gente está colocando no nosso cônjuge
um peso escravizador de nos fazer feliz. E aí, quando ele não fizer, acabou o propósito do casamento? Talvez outros, inclusive dentro da igreja, se casem porque eles se consideram, como solteiros, incompletos. Eu não sou completo até que eu me case. No mundo da formação teológica e do preparo ministerial, não é tão raro a gente ouvir esse tipo de afirmação. E isso é triste demais. Porque ao mesmo tempo que eu falo da minha incompletude sem um marido ou sem uma esposa, eu estou afirmando que aquele Cristo que eu creio e que eu digo ser suficiente não me é suficiente. Eu preciso de algo mais. Eu preciso de algo mais. Talvez para outros o casamento signifique segurança. Segurança física. Para outros, segurança financeira. E você não casa se aquele cônjuge, ou se aquele candidato ou candidata não puder, em parceria com você, garantir que vocês terão uma vida estável. Para outros, significa segurança emocional. Emocional. De qualquer forma, seja para ser feliz, seja para ser completo, seja para se encontrar seguro, quem é o centro das razões pelas quais eu caso? Eu. Tem a ver comigo. Talvez outros ainda casem pelo sexo. Ou você nunca ouviu aquele jovem que já está com o casamento marcado dizer: eu quero muito que Jesus volte, mas eu quero muito que seja depois da minha lua de mel. Ele anseia por isso. E talvez em algum momento esse motivo tenha tomado conta de pelo menos uma parte do seu coração. Os motivos podem ser diversos, mas normalmente eles consideram o meu benefício. E desse jeito, o casamento é sobre mim. A gente vive em tempos meio estranhos, é verdade. Não sei quantos de vocês têm acompanhado as polêmicas envolvendo as bonecas reborns. É tão engraçado quanto trágico, né? Se você não sabe o que é, as bonecas reborn são bonecas cujas mamães, por favor, acreditam ou tratam essas bonecas como se elas fossem filhos de verdade. O problema é que elas estão aparecendo nas santas casas e no SUS pedindo atendimento para as bonecas doentes. Tem que tratar a mãe, é verdade. Mas isso afeta o casamento também, porque essas ilusões não acontecem só com bonecas. Deixa eu dar um exemplo para vocês. A revista Forbes publicou uma reportagem algum tempo atrás falando sobre os casamentos separados. Né? Os casamentos separados. Deixa eu ler um trechinho da reportagem para vocês. Recentemente, a BBC Internacional apresentou uma história sobre um casal japonês que tomou a decisão não convencional de manter um casamento legal vivendo em casas diferentes. Apesar de os dois compartilharem uma criança, ênfase para compartilharem uma criança, e se encontrarem 2 ou 3 vezes por semana, a emissora mostrou como cada parceiro abraçou um estilo de vida individual e independente, distinto um do outro. O motivo pelo qual cada vez mais casais escolhem o casamento separado é porque eles desejam manter seu estilo de vida, diz Hiromi Takeda, que adotou um casamento separado com o seu marido, Hidezaki Takeda, para combinar os benefícios de estar casado e ser solteiro. Para Hiromi, a maior vantagem de estar casada é ter alguém em quem possa confiar plenamente. Casamento separado.
Eu quero os benefícios do casamento, ou os aparentes benefícios do casamento, aqueles que eu escolho, aqueles que eu defino. E se você não me serve para estar ali todo o tempo, se vai atrapalhar, se vai ser inconveniente, eu prefiro manter os benefícios da solteiridade. Então a gente casa, mas a gente fica separado. A gente se encontra 3 vezes, compartilha uma criança, né? Que deve ser alguém muito bem tratado. E a gente cria essas anormalidades dos bebês reborns e dos casamentos separados. Tudo isso tem a ver com a minha percepção, com o meu bem-estar, com a minha satisfação a qualquer custo aos meus olhos. É a minha felicidade do meu jeito. O que eu quero propor para vocês hoje de manhã, e a gente vai voltar depois para essa corrupção que acontece do casamento, o que eu quero propor para vocês essa manhã é que o propósito do casamento é a adoração. O propósito do casamento é a adoração. Afinal, o casamento foi criado por Deus para servir como contexto de adoração. Contexto de adoração a Ele, na medida em que homem e mulher refletem a sua glória em uma união marcada por amor fiel, por identificação e por comunhão íntima. Eu vou repetir em caso vocês estejam anotando. Está escrito aqui. Aliás, André, obrigado por preparar os slides. Eu tenho uma grande dificuldade com slides, porque eu me descoordeno inteiro. E eu não sei a hora de mudar, eu esqueço. E eles prepararam os slides, então oferecendo isso para vocês. Mas o propósito do casamento é a adoração. O casamento foi criado por Deus para servir como contexto dessa adoração a Ele, na medida em que homem e mulher refletem a sua glória em uma união marcada por amor fiel, identificação e comunhão íntima. O que é, então, um casamento bom? O que é um casamento feliz? Se não é a gente que define, então é Deus que define. Afinal, a bondade das coisas só pode ser derivada da intenção do seu Criador. Quer ver? O que é uma impressora boa? É uma impressora que imprime. Simples assim. Se ela imprimir colorido e gastar pouca tinta, melhor ainda. O que é uma caneta boa? É aquela que escreve. O que é uma vida boa? É aquela vivida de acordo com os propósitos para os quais ela foi intencionada. Essa é a vida boa. Talvez quando você pense em vida boa, você seja como eu, que pensa em praia, brisa, 25 graus. As crianças estão com os avós. Não tem nem barulho. Água de coco gelada na mão, né? Aquele barulhinho do mar no fundo, um livro do lado. E daí, se você posta uma foto dessa nas redes sociais, ainda sempre vem o comentário: "Ê, vida boa!" Porque a vida boa, no nosso ver, é a vida confortável, a vida prazerosa. Mas de maneira mais fundamental, a bondade da vida, ou a vida boa, é aquela que é vivida de acordo com os propósitos para os quais ela foi criada. Essa é a vida boa. Essa é a vida boa. Então, o que é um casamento bom? O que é um casamento bom? É o casamento que é vivido com os propósitos para os quais ele foi instituído por Deus. Esse é o casamento bom. É para isso que ele existe. Esse é o casamento feliz. Eu poderia dizer que a impressora que imprime, a caneta que escreve, são felizes, porque elas realizam, elas concretizam a sua finalidade. Agora, quem pode nos dizer qual é o propósito da nossa criação ou o propósito do casamento, senão o próprio Criador?
Eu queria olhar com vocês, então, ainda em Gênesis 1, para o texto, para os versículos 26 a 28. Abre a sua Bíblia, Gênesis 1, 26 a 28. O texto diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se e encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus nos criou à sua imagem, à sua semelhança. Mas o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Talvez eu pudesse dizer para vocês aqui que parte dessa criação à sua imagem envolve uma representação. Representação. Quando os imperadores e reis da antiguidade conquistavam novas terras, novos territórios, eles erigiam estátuas suas naquelas novas partes do seu império. E a ideia era que, apesar de ter ali um subregente ajudando no governo daquela região, todo mundo que passasse por ali olhasse para aquelas estátuas ou para aquela estátua e dissesse: aqui quem reina, aqui quem governa, aqui o domínio é desse rei. A imagem apontava para o verdadeiro rei, para o verdadeiro dominador, para o verdadeiro governante daquele território. E o que a gente vê aqui não é muito diferente disso, porque Deus nos cria à sua imagem e manda esse ser humano, esse casal, se multiplicar e encher a terra. Ou seja, eu quero que em todas as partes da minha criação, vocês ajam como representantes, como símbolo, como ícones de quem é que domina sobre tudo e sobre todos. Eu quero que vocês sejam representantes visíveis desse Deus que é invisível. Ser feito, então, à imagem de Deus significa que somos representantes visíveis do Deus invisível. Representantes visíveis do Deus invisível. Para que em toda a terra, em toda a criação, tanto uns aos outros, quanto como testemunho para o resto da natureza, da criação, nós fôssemos aqueles para quem em quem fosse vista a imagem daquele que domina sobre todos. Nota que existe uma diferença entre ser e refletir. Deus nós refletimos. Refletir, representar, significa que aquilo que Deus é, a glória que Ele tem, a beleza do seu caráter, deve ser refletida por meio de nós em toda a criação. Isso significa que o propósito da nossa existência é derivado. Nós não temos luz própria. Deus não nos manda brilhar uma luz que nos é própria, que nos é inerente. Ele nos cria para que na comunhão com Ele nós espelhemos a sua glória. Eu gosto de brincar que nós fomos feitos para ser lua e não sol. Você foi criado para ser lua e não sol. Agora olha que interessante. Ele não só nos cria para que nós espelhemos a sua glória, mas para que nós espalhemos a sua glória.
multiplicar e encher a terra tem a ver com o espalhar da glória de Deus. O espalhar da glória de Deus. Nós refletimos e multiplicamos pessoas que refletem, que carregam, que são imagem de Deus. Imagem de Deus. Isso significa que você foi feito para algo que está além de você. Além de você. Isso significa que o seu casamento é um contexto para o reflexo da glória de Deus. Para o espelhar da beleza do caráter do próprio Deus. Aqui você encontra propósito individual para a sua vida e você começa a entender o casamento à luz desse propósito individual, desse propósito que é para todo ser humano, casado ou não casado, mas também dentro do contexto do casamento. Agora vira a página da sua Bíblia, lá para Gênesis 2. Eu queria ler com vocês, começando no versículo 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Ele criou muitas coisas no capítulo 1. E para todas elas ele olhava e dizia, muito bom. Aliás, é bom. Depois, quando ele vê tudo junto, ele fala, muito bom. Mas aqui, pela primeira vez, ele olha para o homem, o vê sozinho e ele fala, não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Como assim não é bom? Como assim não é bom? Dá para espalhar? Dá para ser fértil e multiplicar? Sozinho. Não é bom. Não vai cumprir com esse propósito. Então ele segue dizendo, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como ele lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Um ato de subjugar a criação que ele mesmo tinha propositado ao homem. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu, a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. E enquanto esse dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Deixa eu destacar algumas temáticas contidas aqui nesse texto. A primeira é a solidão que não era boa. Existia uma correspondência que era ansiada por Adão. Ele via nos animais macho e fêmea. E quando ele olhava para si, ele se via sozinho. Ele estava de fato sozinho? Ele estava na presença e na comunhão direta com Deus. E essa presença e comunhão não eram suficientes? É uma pergunta para a gente considerar. O que Deus cria não é para suprir a solidão absoluta de Adão. Quando ele cria Eva, ele cria alguém que é correspondente a ele. Alguém que lhe é correspondente. Alguém que o auxilie, que coopere, que trabalhe junto. Nossa ideia de auxiliar
sempre numa categoria inferior, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque se eu pedir para você vir aqui me ajudar, eu não estou fazendo de você um subordinado meu. Ou fazendo de você alguém inferior a mim. Auxílio tem a ver com cooperação, com trabalho conjunto. Se eu estou empurrando um carro e você vem e me ajuda, me auxilia, nós dois empurramos o carro e somamos força. Somamos força. Então, quando Deus cria Eva, Ele cria alguém que ele é correspondente. Alguém que é da mesma espécie. Tanto é que quando Adão vê Eva, ele fala, essa sim. Diferente de todos os animais, essa sim tem osso e carne como eu. Ela é do mesmo tipo que eu. Existe correspondência. Existe correspondência. Outro aspecto para destacar aqui do texto. Quando ele fala sobre o casamento, já lá na parte final, no verso 24. Por essa razão, ou seja, homem e mulher serem do mesmo tipo, osso do mesmo tipo, carne do mesmo tipo. Tanto é que no final do versículo 23 ele diz, e ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. O hebraico brinca com o som das palavras aqui e até a derivação. O homem é o ish e a mulher é a isha, porque ela deriva do ish. Então, mesmo tipo, osso dos mesmos ossos, carne da mesma carne. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Por essa razão, homem e mulher, por mais que o mundo tente redefinir isso, tente relativizar o casamento, a união que Deus estabeleceu lá no princípio entre homem e mulher. Não é entre homem e homem, não é entre mulher e mulher, não é entre ser humano e animal, não é entre ser humano e boneca ou robô. Infelizmente a gente tem que dizer. O casamento entre homem e mulher. Por essa razão, então, ele deixará pai e mãe. O que é o casamento, então? Senão uma aliança voluntária, onde você deixa aquela família que você não escolheu. Nenhum de nós escolheu a família em que você nasceu. Mas você escolheu com quem você casaria. Você firmou uma aliança com alguém. Você criou um vínculo pactual com alguém que você já conhecia. Seus pais você não escolheu. Se você tem filhos, você não os escolheu. Mas a esposa é alguém com quem você faz um pacto consciente de quem a outra pessoa é. Por essa razão, deixará pai e mãe numa aliança voluntária, por amor, que forma uma nova unidade familiar. Uma nova unidade familiar. Uma só carne. Uma só carne. Esse uma só carne, no mundo da teologia, traz um quê de mistério. Alguns vão dizer que essa uma só carne tem a ver apenas com a intimidade sexual. Me parece que é mais do que isso. Ainda mais quando a gente considera o que o Novo Testamento vai nos ensinar sobre o casamento. Me parece que essa uma só carne tem a ver com uma nova identificação. Queridos, não é à toa que existe o costume de se mudar o nome quando nós nos casamos. Aqui no Brasil já virou meio que bagunça, E existe aquelas famosas brigas entre famílias do porquê que a esposa está mudando de nome e não está ficando mais com o nome do tataravô dela, que ela nunca conheceu.
Em outras culturas é mais comum talvez manter apenas um nome como sobrenome, né? Não tem essa bagunça dos 50 nomes depois do seu primeiro nome. Se você já viajou para os Estados Unidos, você sabe que preencher os formulários deles não cabe todos os seus nomes, né? Porque é mais longo do que eles estão acostumados. Eles estão acostumados com o Smith, que tem 5 letras. Agora, se a Maria casa com o John Smith, ela vai ser Mary, para falar em inglês, né? Mary Smith. Ela deixa o nome dos pais dela e agora ela se identifica com o seu marido. Existe uma nova identificação. Ela passa a ser conhecida pelo nome dele, nessa unidade de identificação. Ou seja, existe sim uma unidade, uma só carne, de maneira a apontar para a intimidade, mas é mais do que isso. Existe uma nova unidade que identifica os dois. E por isso que eu gostei tanto das etiquetas. Etiqueta que eu esqueci de colocar hoje de manhã, perdão. Mas eu sou, depois do meu casamento, eu sou sim o Lucas da Isabela. E a Isabela é a Isabela do Lucas. Então é genial. Parabéns, André. Existe nessa uma só carne uma identificação única. Uma identificação que não é só representativa ou legal, é uma identificação de alma. Tá? Por isso que quando o casamento não anda bem, por isso que quando você lida com divórcios e separações, é como se estivesse tirando uma parte de você. Porque aquilo que Deus uniu, olha o que Jesus disse, aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. Aquilo que cola as duas almas, aquilo que faz essa uma só carne ser uma só carne, é o próprio Deus. É o próprio Deus. É Ele quem sustenta essa unidade. Unidade, por assim dizer, orgânica. E quando ele trata dessa unidade, ele a trata de maneira permanente, né? É uma só carne. De agora em diante, deixando pai e mãe, agora essa é a nova realidade. É a nova realidade. O versículo 25, que conclui o capítulo 2, é muito interessante. Eles estavam nus e não sentiam vergonha. Ou seja, existia completa intimidade, completa transparência, completa vulnerabilidade. Não existia nada entre homem e mulher, entre Adão e Eva. Nada. Tudo isso, de alguma forma, apesar da gente não ler no texto aqui nenhuma explicação teológica sobre o nosso Deus, que nós cremos ser Pai, Filho e Espírito, apontavam para um Deus que é uno, é um só, mas que subsiste em 3 pessoas. Estou trazendo trindade, teologia trinitariana para vocês, só para deixar o negócio mais interessante. Um Deus, 3 pessoas. 2 humanos, uma só carne. Unidade e diversidade. Me parece que Deus estava, no contexto do casamento, colocando ali, imbuindo o casamento de uma característica, de uma beleza que refletia o seu próprio caráter. Unidade e diversidade. Ainda, a gente pode dizer que ele estava construindo para a gente um vislumbre da comunhão que ele mesmo queria ter com a gente. Afinal, ele nos fez para conviver
com Ele, para desfrutar do contato direto com Ele, para usufruir do seu amor leal, amor esse que é louvado nos Salmos como aquele amor que dura para sempre, de maneira perseverante. Ele criou o casamento para que nós entendêssemos o que é o amor leal, o que é o amor perseverante, o que é o amor íntimo, o que é o amor da comunhão, o que é o amor da companhia, da cooperação, da correspondência. Então o casamento existe para refletir a glória de Deus, ao refletir as características e as belezas do seu caráter triuno, e também para ensinar a gente, para refletir para a gente a disposição que Ele tem de comunhão conosco. Isso deve então nos convidar a olhar para Deus e ver como Ele age para com a gente, a fim de entender o propósito do nosso casamento. Se o propósito é refletir glória, que glória é essa? Se o propósito é espelhar beleza, que beleza é essa? Que beleza é essa? Eu vou propor para vocês que a beleza da glória de Deus que nós somos chamados a refletir é o amor. É o amor. Mas antes eu preciso, talvez, desatar o nó de duas falsas dicotomias. Tá? Duas falsas dicotomias. A primeira delas tem a ver com adoração e felicidade. Eu já mencionei isso de maneira bem breve. Mas eu vi uma camiseta outro dia de algum grupo cristão que dizia: busque ser feliz. E daí tinha um risco em cima do feliz. E daí estava escrito santo. Busque ser santo. Eu entendo o contexto da camiseta. Por quê? Porque nos nossos dias nós buscamos ser felizes do nosso jeito. O que a gente precisa buscar é santidade. Mas eu quero propor para vocês que a vida feliz, a vida de adoração, aliás, a vida feliz é a vida da santidade. A vida feliz é a vida da adoração. A vida feliz é a vida da obediência. A gente tem o terrível costume de olhar para os mandamentos bíblicos, para as ordenanças bíblicas, e enxergá-las como o peso da vida cristã que nós precisamos suportar, para que depois nós sejamos abençoados, para que depois nós sejamos recompensados, para que depois nós sejamos premiados. O que eu queria propor para vocês é que a felicidade, ela mora na obediência. A felicidade mora na santidade. Por quê? Porque a vida boa, a vida feliz, é a vida vivida do jeito de Deus, no mundo de Deus. Essa é a vida boa. Essa é a vida feliz. Felicidade e santidade não são antagônicas. A santidade talvez seja antagônica com a felicidade definida por você ou por mim. Aí sim. Mas se a gente parar para pensar no que de fato é a felicidade, a gente vai entender que essa felicidade não é antagônica à vida que Deus nos ordena. Os seus mandamentos não são pesados. Não são pesados. Aliás, tudo que vem de Deus é bom. Você acredita nisso? Tudo que vem de Deus é bom. Tudo que Deus diz é bom. Tudo que Deus manda é bom. E nada do que Deus manda não seria bom, porque se não fosse bom, Ele não teria mandado. Simples assim. Quando eu falo para o meu filho, não coloca o dedo na tomada, ele acha que o caminho da felicidade está naquele buraquinho na parede. E ele chora. Por quê? Porque ele quer colocar o dedo na tomada. Aliás, a felicidade está ali. Eu falo, não coloca. E às vezes eu elevo a voz, eu falo, não, para. Por quê?
Porque eu sou um pai tirano que não se interessa pela felicidade dele? Porque eu arbitrariamente defino as regras e você agora tem que obedecer para que depois para que você conquiste o meu favor e eu me agrade de você e então eu te recompense. Não. A ordem do para é um ato de amor. É a bondade do Pai sendo expressa pelo Filho. E sabe qual é a recompensa dele? A obediência em si mesmo. Quando ele para, ele está sendo poupado. Ele está sendo assegurado ou protegido. Eu lembro até hoje, eu estava... a nossa igreja lá em Atibaia, quando eu era criança, a rua era uma descida bem íngreme. E os carros, por qualquer motivo, desciam em ponto morto, né? Quando ainda existia câmbio manual. Eles desciam a toda velocidade. Eu lembro que eu saí da igreja correndo, eu devia ter uns 4 anos. E eu lembro do meu pai gritando, para! Porque ele viu o carro. E eu não vi o carro. Eu ia atravessar a rua a toda velocidade. Naquele momento, eu acho que só pelo Espírito Santo, né? Para a obediência ser tão intuitiva. Mas eu parei. Né? Não era natural da minha pessoa simplesmente ouvir a voz e obedecer. Mas eu parei. E a recompensa para mim ficou muito clara, porque assim que eu parei, o carro foi... Segurança, proteção e a bênção, a obediência em si mesmo. Portanto, obediência e felicidade não são antagônicas. Elas não se contradizem. Você quer um casamento feliz? Olha para o que Deus pede de você. E o que Deus pede de você? Aqui eu então tento desfazer a segunda falsa dicotomia. Eu já falei algumas vezes sobre glória, né? Qual é o fim de todo homem? Fim não no sentido de término, no sentido de finalidade, de propósito. Né? Glorificar a Deus. Talvez você memorizou algum catecismo por aí que fala sobre glorificar a Deus. Verdade. Nós glorificamos a Deus, nós refletimos a sua glória. Talvez você saiba de cor, 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Ou seja, me parece que a glória de Deus está bem estabelecida como se você tivesse que escrever visão, missão e valores para a sua vida, a glória de Deus tinha que estar ali na sua visão e na sua missão. Porque parece que tudo envolve glória para Deus. Agora, quando Jesus veio, né, por exemplo, ele trata disso em algumas passagens dos evangelhos, mas Mateus 22 é um exemplo disso. E ele perguntou para os discípulos, ou ele foi questionado sobre obediência e os principais mandamentos. O que ele respondeu? Qual é o principal dos mandamentos? Amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si próprio. Esse é o segundo. Amar a Deus. Mas aí você fala assim, tá bom, Lucas, o que é principal? Glorificar a Deus ou amar a Deus? Qual que está acima de qual? Qual é o primeiro? Jesus falou que esse é o primeiro. Mas glorificar parece que aparece nos catecismos, parece que aparece, não dá certo, né? Aparece lá na teologia paulina, a ideia de imagem e glória estão mais conectadas. E aí, é glorificar ou é amar? Querido, glorificar a Deus e amar a Deus e ao próximo não são realidades antagônicas. Nós glorificamos quando amamos. E quando amamos, glorificamos. Porque é no amor que nós refletimos a glória de Deus. É no amor que nós refletimos a glória de Deus. Deus tem vida em abundância. Ele tem vida
tanta vida, tanta riqueza de vida, que Ele transborda essa vida na criação. Ele tem tanta vida que Ele transborda essa vida na recriação. E Ele faz isso por amor. Isso é amor. Ele reparte de si próprio conosco. Ele se dá em nosso favor. E quando nós queremos glorificar a Deus, refletir a sua glória, refletir a sua beleza, o que devemos fazer se não amar? O que devemos fazer se não transbordar em prol do outro, se não existir em favor do próximo? Porque assim a gente reflete quem Deus é. Não foi à toa que Jesus disse para os seus discípulos que eles seriam conhecidos pelo amor. Se vocês amarem uns aos outros, eles saberão que vocês são os meus discípulos. A melhor apologética que você pode ter, a melhor defesa da sua fé, a melhor defesa do evangelho que você pode propor para aqueles que você conhece, é o amor. É o amor. A melhor maneira que você pode cumprir o propósito do seu casamento é amando o seu marido e a sua esposa. Glorificar e amar não são realidades distintas. Nós glorificamos no amor e amamos como expressão de glória. Para concluir, vira sua Bíblia lá para o final. Se a gente ficou em Gênesis por bom tempo aqui, vira lá para 1 João capítulo 4. Afinal, é na cruz, na obra de Jesus, que nós temos o amor definido. 1 João capítulo 4, eu vou ler o verso 16. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Desculpa, acho que eu tenho o texto errado aqui. Olha o verso 10. Nisso consiste o amor. Ou seja, quer uma definição do amor? Presta atenção no que ele vai dizer. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós escolhemos viver em oposição a Deus, inimigos de Deus, rebeldes. Nós olhamos para esse que nos criou para refletir glória e falamos, não quero refletir sua glória, eu quero ter glória própria. E aí o que ele faz? Ele transborda em amor mais uma vez, enviando o seu Filho, dando de si próprio. Para quê? Para perdoar, para propiciar, para transformar, para salvar. Nisso consiste o amor. Eu queria então concluir fazendo a seguinte aplicação. Se você quer viver um casamento feliz, entenda que você vive para amar. E quando eu digo amar, eu digo se entregar como Jesus se entregou. Repartir de si como Deus faz com a gente. Quando você faz isso com o seu cônjuge, marido ou esposa, você age como Deus. Você reflete a glória dele. Por que você se casou? Felicidade? A sua? Para finalmente se encontrar completo? Ou talvez para se encontrar seguro? Fisicamente, financeiramente, emocionalmente? Talvez pelos prazeres que o casamento te prometia. Por que você casou?
Eu tentei responder porque você deveria ter casado. E quando eu contrasto uma coisa com a outra na minha própria vida, eu sou confrontado. E a minha sugestão é que você considere essas duas coisas. Por que eu casei? Por que eu estou casado hoje? Por que eu permaneço casado hoje? Por que eu casei e por que eu estou casado hoje? E por que eu deveria estar e continuar casado? Como é que eu contrasto? Como essas coisas são diferentes? Aonde que uma coisa precisa se adequar à outra? E qual vai ter a palavra final? Eu ou Deus? A beleza do Evangelho é que Jesus veio morrer por aqueles que vivem casamentos que não são perfeitos. Pelo contrário. São casamentos corrompidos, caídos, caracterizados por egoísmos e orgulhos. E ele morreu para que houvesse perdão e para que houvesse transformação. Ele não nos deixou sem esperança. O Deus da esperança interviu para reconstruir os nossos casamentos. Mas essa reconstrução só faz sentido num contexto onde o casamento é problemático. Então, quando a gente voltar para o nosso segundo momento, a gente vai aprofundar a nossa consideração do que deu de errado com o casamento. Qual é a natureza dessa corrupção? Tá bom? Deus abençoe vocês.